passo a palavra ao Luiz Henrique Guimarães, que tem uma longa trajetória no setor de energia, foi presidente da Comgás até muito recentemente e, salvo engano, acabou de assumir a presidência da Raízen, né? Nós vamos ter aqui um vídeo que o Luiz Henrique pediu para a gente mostrar e, em seguida, ele fará a sua exposição. E aí, depois, evidentemente, que a gente terá tempo aqui para perguntas da plateia. Ao longo dos séculos, o cultivo da cana-de-açúcar se estendeu até tornar-se uma das principais culturas do mundo. Uma cultura que se modernizou, fez do Brasil o principal produtor mundial de açúcar e etanol e a maior referência do setor em tecnologia e eficiência produtiva. Isso tudo começa antes mesmo do preparo do solo. Sabe aonde? Aqui em cima. Os veículos aéreos não tripulados, conhecidos como vantes, sobrevoam as áreas onde serão realizados os plantios para analisar o relevo do terreno. Com este registro em mãos, os projetistas da equipe agrícola elaboram o traçado de plantio ideal para cada área. O plantio é realizado por máquinas plantadoras, que sulcam, fertilizam, distribuem as mudas e cobrem os sulcos, tudo simultaneamente. Esta é uma clara amostra da tecnologia aplicada a essa cultura. E é daqui de cima que o olhar para o plantio fica ainda mais preciso. Os vantes voltam a sobrevoar a área para monitorar a qualidade dos plantios e a maximização da produtividade agrícola. A colheita é realizada pelas chamadas colhedoras, máquinas que cortam a cana rente ao solo e picam para permitir seu carregamento e transporte. Esta operação é auxiliada por sistemas de piloto automático, seguindo exatamente as linhas derivadas do plantio e controlando o tráfego da colhedora na plantação. Para que o carregamento e transporte da cana sejam realizados com eficiência, a Raízen adotou um avançado sistema logístico de fila única de transbordo. Mas nossa capacidade de propor inovações vai além. Entra em campo uma iniciativa pioneira, não só dentro da Raízen, mas em todo o setor sucroenergético. Estamos falando do Pentágono, um sistema que centraliza o monitoramento de todas as operações logísticas. Ao passar pelo totem de check-out, o veículo é identificado e o condutor recebe imediatamente a sua programação. No mesmo instante, o gestor de operação da frente também recebe uma mensagem pelo aplicativo Ecom e passa a ter dados sobre o veículo, o horário de saída e previsão de chegada na fazenda. O caminhão é rastreado durante todo o trajeto. Qualquer parada não programada resultará em um alerta encaminhado à equipe de controle. Na fazenda, enquanto ocorre a colheita, o posicionamento da máquina também é georreferenciado. De volta à indústria, o caminhão carregado passa pelo totem de check-in e o sistema acusa a conclusão da viagem. Um veículo conhecido como bate e volta acopla-se à carga e dirige-se à balança, situada na entrada da unidade de produção. Todo o trajeto no interior da unidade é monitorado por um circuito de TV interno, garantindo que não haja interrupções no fluxo. Na balança, o sistema disponibiliza automaticamente os dados da carga, conferindo agilidade à pesagem. E o Pentágono continua trabalhando 7 dias por semana e 24 horas por dia. A tecnologia de vanguarda também está presente nos processos industriais da Raízen. Após anos de investimento em pesquisas e estudos sobre tecnologias de ponta, a Raízen construiu a primeira planta de etanol de segunda geração e passou a aproveitar o bagaço e a palha da cana para a produção de etanol e energia. Com potencial para aumentar em até 50% a produção de etanol da Raízen com a mesma área plantada. Todo este investimento em tecnologia está no DNA do nosso trabalho e de cada um de nós da Raízen. É assim que atuamos em favor das melhores safras, das melhores produções e do melhor aproveitamento da matéria-prima. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. É difícil seguir depois aqui do professor Davi, mas eu vou falar brevemente, pegando alguns ganchos da palestra do Davi, mas focando bastante na questão do etanol, como um dos exemplos de energias renováveis, assim como a solar e a eólica, e principalmente a necessidade da ligação disso com o mundo atual, que ainda é um mundo fortemente de hidrocarbonetos e do combustível de transição, que é o gás natural.
né? Então, acho que eu vou abordar um pouco diferente, complementar a questão do Davi, muito do ponto de vista do que a gente acredita na Raízen, né, que é uma empresa, uma joint venture entre a Shell e a Cosan, que é na questão do uso da inovação e do conceito de produtividade e competitividade, que eu acho que é fundamental para a gente garantir que essas energias continuem a crescer. O primeiro dado importante é que o etanol, combinado com o bagaço, combinado com a geração de energia a partir do bagaço, representa hoje 16% da matriz energética do Brasil. Então, os produtos derivados da cana-de-açúcar hoje representam 16% da matriz energética, que inclui toda a parte de eletricidade mais transporte, que é bastante significativa, né? O petróleo representa cerca de 40% dessa matriz energética do Brasil e o etanol 16%. Da parte de geração de energia, algo em torno de 9%. Né? Se a gente pegar os compromissos que foram assumidos pelo Brasil na COP21, de reduzir em 43% as emissões em 2030 comparado com 2005, isso teria que dobrar, né? Então, a participação da geração de energia baseada em biomassa, né, dos quais o bagaço é hoje, o bagaço da cana é da mais importante, teria que dobrar. Então, um enorme desafio pela frente, que só vai ser vencido com um pouco que eu quis mostrar no vídeo aqui, que é a questão de produtividade e inovação, né? E eu acho que, quando você olha nessa indústria no Brasil, a gente está muito bem posicionado. O Brasil hoje é o país com o menor custo de produção de açúcar e de etanol no mundo, né? Com as características climáticas que a gente tem, características de solo, né, a posição estratégica do estado de São Paulo, entrando por Minas e Paraná, Mato Grosso e Goiás, e a proximidade dos centros de consumo, que facilita toda a questão logística. Então, a gente tem uma vantagem comparativa com outros setores e com o resto do mundo em relação a essa energia, né? Mas, para isso, a gente precisa continuar investindo no que os senhores viram ali, em questão de variedades de cana, para resistir a diferentes climas, né, diferentes pragas, ciclos de plantação, que você tenha mais meses que você possa colher e possa produzir, e, principalmente, né, ter os estímulos econômicos corretos do ponto de vista de evolução da regulação no país. E eu queria dar só um exemplo, a questão da geração distribuída, né, que tanto serve para o gás natural quanto serve para o bagaço de cana, né, que é uma tendência no mundo inteiro, né, de você fazer a distribuição de energia mais próxima dos centros de carga, para você ter menos perdas, né, em transmissão e investimentos menores, que o capex de linhas de transmissão num país do tamanho do Brasil são enormes, né, além dos riscos de projeto e todos os desafios ambientais de licença, é você trazer essa geração o mais próximo possível do centro de carga, como cidades como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, né? E hoje, no modelo que a gente tem hoje de precificação de energia, não se considera essas externalidades, né? Eu quero abordar muito essa questão de externalidade, que as grandes mudanças, na minha visão, na nossa visão, vão acontecer quando você puder reconhecer os benefícios das energias, quando comparada à energia hoje primordial, que é o petróleo, né? Quer dizer, em relação à emissão, em relação às outras benefícios que ela trazem, desde saúde, né? Quanto vale uma cidade menos poluída para investimentos em saúde e qualidade de vida da população, que hoje não são reconhecidos. Então, hoje, a precificação da energia elétrica no Brasil, quando você vai a um leilão novo, ela é feita pelo custo da geração. E não importa se a geração é feita num parque eólico no Ceará para trazer essa energia para São Paulo, ou a energia é feita nesse prédio, com uma pequena usina a gás aqui embaixo, ou numa usina de cana aqui em Piracicaba, que está muito mais próximo de São Paulo em termos de centro de carga. Essa característica econômica não é considerada na hora de decidir que fonte energética, que junta muito, que acho que o Davi tentou fazer, essas opções, né, para um país. O maior desafio de um empresário, ou de um executivo, ou de um gestor público é a alocação de capital, né? Essa é a melhor coisa que pode se fazer, é a garantia do futuro, é a melhor alocação de capital baseado no retorno, seja retorno social, né, ou retorno econômico que quer se ver. Então, a gente precisa melhorar essa equação no Brasil para que essa transformação que o mundo está passando de uma matriz mais suja para uma matriz mais limpa, ocorra sem subsídios. Porque a alternativa que isso pode ocorrer, como ocorreu em vários países do mundo, também na Europa, é um enorme ingresso de subsídios para desenvolver essas energias que acabam gerando distorções de longo prazo, como a gente tem visto em alguns países, principalmente na Europa, né? Distorções de que preços relativos são muito... Todo mês que você brinca com preços relativos, alguém vai pagar essa conta em algum momento, no presente ou no futuro, né? Como diz o meu amigo Adriano, ou o contribuinte ou o consumidor, né? Não tem outro bolso para a gente tirar. Então, eu acho que fundamental, o Brasil tem uma posição competitiva bastante grande nessa indústria, na indústria de cana-de-açúcar. Tem ainda muito biomassa a ser recuperada, né? A biomassa hoje que ela é utilizada
da cana-de-açúcar, 1/3 da energia ainda fica no solo, que é a energia que está nas folhas, né? E o desafio de como se recolher essa palha e usá-la para geração de energia elétrica, ou o etanol de segunda geração, que eu apresentei ali para vocês no vídeo, que a Raiz já tem uma planta que vai produzir 40 milhões de litros por ano, então já é uma escala bastante relevante, né? Mas esse 1/3 da energia hoje fica. Então, com a mesma área plantada, é possível ainda um crescimento de 1/3 da produtividade agrícola e, consequentemente, a produtividade em termos de produtos. Claro, então, tecnologias de como recolher essa palha, de como limpar ela e como utilizar. Mas o fato é que existe hoje uma quantidade bastante grande que pode ser aproveitada, e com os incentivos corretos, econômicos e não de subsídio, essa energia vai virar eletricidade, ou vai virar etanol para consumo de combustível, ou vai virar açúcar para consumo humano, etc. Então, o Brasil está super bem posicionado nisso. O gás natural, na nossa visão, entra nesse meio do caminho, porque você precisa, para toda energia sustentável ou renovável, que depende de clima, né, energia hídrica, a energia eólica, a energia solar e a energia de biomassa, depende de fatores climáticos que não são controláveis, vai ter períodos de seca maiores, de chuva maiores, que você não consegue regular, e tem os períodos de entre-safra, ou de seca e molhado. O gás natural é um excelente regulador nisso, porque o gás natural ele é um produto de partida rápida, como se chama, você consegue partir uma usina térmica com bastante velocidade, como o Davi colocou muito bem. Hoje você tem transporte do gás natural a preços muito mais competitivos no passado, que não depende só de pipelines, você tem por navios vindo de Trinidad e Tobago, do shale gas dos Estados Unidos, do Oriente Médio, etc. Além dos nossos vizinhos terem bastante gás, como a Bolívia e a Argentina, com um processo de melhoria que eles vêm passando, vai certamente aumentar rapidamente a produção de vaca morta e outras reservas que ficaram paradas nos últimos 15 anos devido aos problemas de gestão da Argentina. Então, o Brasil também está muito bem posicionado para garantir que o gás natural faz essa ponte entre o crescimento da energia por biomassa, do etanol, da solar e da eólica, sem que isso gere problemas baseados no clima, como a gente teve recentemente, né, com a crise hídrica, que afetou não só riscos de racionamento, como aumentos expressivos do custo da energia elétrica. Então, a combinação das energias renováveis com o gás natural na matriz energética vai permitir que essa transição seja feita de maneira ordenada e que tenha essa transição economicamente viável. Então, é dessa maneira que a gente enxerga, né? O Brasil é extremamente competitivo, do ponto de vista da indústria da cana, precisa de medidas que evoluam na sua regulação para que o incentivo econômico faça mais investimento e tecnologia e inovação, e a necessidade que isso seja combinada com o gás natural para que se faça a transição do mundo do petróleo para um mundo com uma composição maior de energia renovável.